Introdução do Livro dos Espíritos, parte 9, primeiro áudio. Kardec vai narrar aqui mais um de seus momentos nesse trabalho de observação, nesse trabalho de desvendar as causas do que estava acontecendo naquele movimento das mesas na França do século XIX. O movimento dos objetos é um fato firmado. Então aqui ele já diz assim: cheguei ao momento em que não tinha dúvida que as mesas estavam girando sozinhas. As mesas estavam flutuando e girando sem nenhuma força física. Então era fato firmado. A questão é saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual é a fonte dessa manifestação. Então, a partir desse momento, a questão era saber se tinha inteligência causando esses movimentos. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem mesmo daquelas que são escritas diretamente pelo médium. Esse gênero de manifestação, evidente para aqueles que viram e aprofundaram a coisa, não é, à primeira vista, bastante independente da vontade para assentar a observação de um observador novato. Então, a análise que ele está fazendo nesse texto não é daquelas que vêm do médium, que ele diz que mesmo aqueles que aprofundaram e que observaram já sabem que não é uma manifestação totalmente independente, porque passa pela mente do médium. Ele vai analisar agora aquelas que se faz com a ajuda de um objeto, do cesto, por exemplo, em que o médium bota a mão. Vamos entender. Não falaremos, pois, senão da escrita obtida com a ajuda de um objeto qualquer munido de um lápis, tal como o cesto, a prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium pousam sobre o objeto desafia, como o dissemos, a destreza mais completa de poder participar em que o seja no traçado dos caracteres. Então ele diz que da maneira que o médium bota a mão no cesto, é muito difícil, é quase impossível dele guiar o cesto. Era um toque em que ele nem botava a mão toda, ainda mais para ter a destreza de escrever, voltando ao texto. Mas admitamos ainda que, por uma agilidade maravilhosa, ele possa enganar o olhar mais examinador. Como explicar a natureza das respostas quando elas estão fora de todas as ideias e de todos os conhecimentos do médium? Então, mesmo que tivesse uma pessoa com essa habilidade de movimentar o cesto e fazê-lo escrever perfeitamente, ainda tinha essa questão. As ideias que estavam sendo escritas, colocadas no papel, eram de desconhecimento do médium e eram ideias complexas. E que se queira notar que não se trata de respostas monossilábicas, mas, frequentemente, de várias páginas escritas com a mais espantosa rapidez, seja espontaneamente, seja sobre um assunto determinado, sob a mão do médium. Mais estranho à literatura, nascem, algumas vezes, poesias de uma sublimidade e de uma pureza irrepreensíveis e que não renegariam os melhores poetas humanos. Então aqui ele mostra que saem textos que o médium não teria capacidade de escrever, nem querendo se sentasse e se concentrasse. O que se soma ainda à estranheza desses fatos é que eles se produzem por toda parte e que os médiuns se multiplicam ao infinito. São esses fatos reais ou não? Para isso não temos senão uma coisa a responder: vede e observai. As ocasiões não vos faltarão, mas, sobretudo, observai com frequência, por longo tempo, e segundo as condições necessárias.
Então ele sugeriu aí àqueles que negavam todo o trabalho da revelação que observassem por um longo tempo e com boa vontade. Porque, como ele diz aqui, não era um grupo de médiuns que estava fazendo essas revelações. Eram médiuns pelo mundo inteiro e os fatos se reproduziam da mesma forma. Então ele estava seguro de que tudo isso era muito verdadeiro. Voltando ao texto. Diante da evidência, que respondem os antagonistas? Sois, dizem eles, vítimas do charlatanismo ou o joguete de uma ilusão? Ele aqui colocou uma hipótese de resposta, né? E os antagonistas diriam que Kardec estava sendo vítima de charlatanismo e iludido. Diremos primeiro que é preciso afastar a palavra charlatanismo de onde não há proveito. Quer dizer, se ninguém estava cobrando dinheiro, se ninguém estava tendo vantagem com isso, tira toda a característica de charlatanismo. Os charlatães não fazem seu trabalho de graça. Seria, pois, tudo no mais uma mistificação. Ele mesmo sugere outro argumento dos antagonistas. Mas, por que estranha coincidência, esses mistificadores se teriam entendido de um extremo a outro do mundo, para agir da mesma maneira, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos em línguas diversas respostas idênticas, senão quanto às palavras, ao menos quanto ao sentido? Então olha aí, no mundo inteiro, em vários idiomas, as respostas têm o mesmo sentido, têm a mesma essência. Como é que esses médiuns iam combinar tantos detalhes? E olha que naquele tempo, século XIX, nem existia comunicação ágil como tem hoje, né? Tudo era a base do telégrafo ou da carta escrita. Como pessoas graves, sérias, honradas, instruídas se prestariam a semelhantes manobras e com que fim? Como se encontrar entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque tinha até pessoas muito jovens, crianças, trabalhando nessa mediunidade. Porque se os médiuns não são instrumentos passivos, lhes é preciso uma habilidade e conhecimentos incompatíveis com certa idade e certas posições sociais. Então, como a gente vê aqui, para se firmar com inteligência e com lógica uma negação do trabalho, uma reprovação do trabalho, tinha que se responder a todas essas questões. Como é que isso aconteceria? Então, acrescentam que, se não há fraude, os dois lados podem ser vítimas de uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade dos testemunhos tem um certo peso. Então, ele supõe aqui mais uma argumentação de que os dois lados, tanto médiuns como observador, estavam sendo iludidos. E ele fala que a qualidade dos testemunhos, quer dizer, as pessoas que estavam estudando, tinham capacidades reconhecidas. Ora, está aqui o caso de se perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje seus adeptos aos milhares, não os recruta senão entre os ignorantes? Então, ele reafirma aqui que os observadores, quem estava desenvolvendo aquele trabalho, tinham uma certa capacidade para executar o trabalho, que não eram leigos totalmente das coisas, da ciência. Os fenômenos sobre os quais ela se apoia, a doutrina, né, são tão extraordinários que concebemos a dúvida. Mas o que não se poderia admitir é a pretensão de certos incrédulos ao monopólio do bom senso, e que, sem respeito pelas conveniências ou o valor moral de seus adversários, taxam sem cerimônia de inaptos todos aqueles que não têm a sua opinião. Então ele está dizendo aqui que não basta a pessoa se achar dona do bom senso e da razão e negar sem argumentos profundos. Aos olhos de toda pessoa judiciosa, quer dizer, que faz uma análise, que julga com consciência, a opinião das pessoas esclarecidas que por muito tempo viram, estudaram e meditaram uma coisa,
será sempre senão uma prova, ao menos uma presunção em seu favor, uma vez que pode fixar a atenção de homens sérios que não têm nenhum interesse em propagar um erro, nem tempo a perder com futilidades. Então essa coisa de não cobrar dinheiro, não estar ganhando vantagens pelo trabalho, é um ponto muito forte de credibilidade. Porque quando a pessoa está levando vantagens, materiais principalmente, sobre um trabalho, mesmo sendo um trabalho sério, se dá margens para uma desconfiança. Então encerramos aqui esse primeiro e único áudio da parte 9.